Glória a Deus, bom demais. Dia 4 de abril, quinta-feira, e eu tenho uma palavra para o seu coração hoje, que Deus ele soprou aqui no meu coração e eu creio que vai fazer muito sentido para você, para esse tempo que você está vivendo, para essa fase que você está vivendo. E eu quero falar hoje com você sobre discernimento. O discernir as estações, discernir o modo de agir, discernir o tempo que você está vivendo, discernir a resposta que você precisa dar para Deus nesse momento, a resposta que você precisa trazer para a sua vida, para a sua família, para a sua casa nesse tempo. E eu quero ler com você o que está lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, que diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel, só para contextualizar você, que governou Israel no tempo que Elias viveu, e ele se desviou dos caminhos do Senhor, até casando com Jezabel, que depois aqui na frente vai ter um papel importante na vida de Elias aqui, que ela faz uma ameaça na vida de Elias, e era uma mulher que distorcia os princípios do Senhor ali no rei de Israel, e essa aliança que Acabe fez com ela distorceu grande parte dos princípios que o povo de Israel vivia naquele tempo. E aí surge Elias, um profeta, um homem de Deus, um homem de revelação, e Elias disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, 1 Reis 17, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia água do ribeiro, mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Sabe, é a primeira vez que Elias aparece nas Escrituras, aparece aqui na Bíblia. E você percebe que ele surge num contexto essencial para o resgate do povo de Israel. Então eu venho falando sempre aqui para você, olha, Deus ele vai levantar você para trazer alguma direção, para resgatar pessoas na sua casa, na sua família. E Deus ele precisa de uma pessoa que tenha o discernimento, tenha o entendimento, tenha uma revelação da parte dele para salvar uma família, para salvar uma cidade, para salvar uma casa, para salvar uma nação. E sempre foi assim. Deus ele não precisa que todos acreditem naquilo que ele está dizendo, mas ele acredita que pelo menos uma pessoa tem uma busca, uma revelação, um entendimento para cumprir a vontade dele. E aqui, isso veio como juízo para a nação de Israel. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar com você, para você conseguir discernir o tempo, as estações da sua vida, você precisa escutar a Deus. Aqui no primeiro verso diz que ele disse para Acabe que tão certo como vive o Senhor, não haveria chuva. E aqui no verso 3, ele tem uma direção de Deus para ir para um lugar junto ao ribeiro, porque Deus iria sustentar ele naquele tempo junto àquele ribeiro. E aqui Deus manda que os pássaros mandem pão e carne para ele e que ele iria beber água daquele ribeiro. Só que toda a nação de Israel não tinha essa revelação. Toda a nação sofreu porque não tinha uma revelação. E porque estava distorcida, corrompida por causa do rei, que tinha distorcido os altares ali. Então, para você entender as estações que você está passando na sua vida, o tempo que você está passando na sua vida, o primeiro ponto que você precisa é buscar uma revelação do Senhor. Você precisa construir o altar correto na sua vida, porque aquela nação de Israel, naquele tempo, ela se perdeu, porque altares errados, você vai ler aqui no final do 1 Reis 16, que altares errados foram levantados ali. Você lembra que nós ministramos uma palavra alguns dias atrás, falando sobre os altares? Que
primeiro você precisa levantar um altar correto na sua vida, que significa relacionamento com Deus, para que aí então venha uma revelação sobre a sua vida e você saiba quais são os altares que você precisa destruir na sua vida, aonde você estava colocando os seus olhos, a sua energia, o seu tempo em lugares errados. Então, quando a pessoa ela não entende a estação que ela está vivendo, ela fica angustiada, ela fica aflita, ela fica ansiosa, ela se sente perdida e muitas vezes ela busca conselhos e direções em lugares errados. Mas o seu conselho precisa estar naquilo que vem da boca de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus, só que você precisa entender o que está passando na sua vida pela ótica de Deus. E aqui Elias ele teve o discernimento de que não iria chover naquele tempo. Iriam vir tempos de fome, tempos de escassez. Mas ele não passou por isso, porque Deus deu a ele uma direção. Olha, vá para tal lugar e faça isso. Fique ali e permaneça, porque eu irei mandar a minha provisão. Eu irei mandar que os corvos te sustentem. E você irá beber água desse ribeiro que chama Querite. Então, algumas fases da sua vida você vai estar em abundância, você vai estar em graça, você vai estar em tranquilidade. Outras, você vai passar estações de seca. Mas isso não quer dizer que Deus não está com você. Se você buscar nele a sua direção, ele vai direcionar você da maneira certa. O que você deve fazer, como você deve proceder, como você deve agir. E aí você vai entender que ele está cuidando de você mesmo em tempo de escassez. Em tempos de crise é que nascem as pessoas criativas, é que nascem as pessoas perseverantes, porque a crise ela vem para todos. Só que ela separa aqueles que estão preparados. E a sua preparação precisa estar em uma revelação da parte de Deus. E você só vai entender isso se você levantar os altares corretos na sua vida. Toda uma nação pereceu, mas existe um homem que teve uma revelação de Deus, que foi direcionado por Deus e soube como agir naquele tempo. Então, se você está perdido hoje, se você está sem força hoje, se você está sem entendimento hoje, busque isso no Senhor. Talvez Ele não vai te responder em alguns segundos, em alguns minutos, mas permaneça na presença. Permaneça na presença. Porque se você permanece na presença apenas quando Deus está provendo, apenas quando Deus está falando, talvez você está buscando em Deus algo errado. Talvez você está buscando em Deus algo simplesmente raso. E talvez Deus vai falar em meio a um silêncio. Deus vai falar em meio a um tempo de seca. Sozinho, aquele homem, aquele profeta estava sozinho naquela região. Mas ele estava sendo sustentado por uma provisão divina. Então, por mais que pareça que você esteja sozinho nessa estação que você está vivendo, se você estiver ligado em Deus, você não está sozinho. Eu falo algumas vezes aqui, e isso até deu uma repercutida entre algumas pessoas, mas é de fato a verdade. Se Deus falou e você acreditou, você e Deus são a maioria. Você precisa buscar em Deus esse discernimento de qual estação você está vivendo. Sabe, naquele tempo havia chuva, havia abundância, mas Deus disse, olha, vai vir um tempo de seca, então faça isso. Então ele foi direcionado. Isso é discernir os tempos e as estações. E quando você entende qual é o tempo e qual é a estação, você sabe como você precisa agir. E aqui fala que, no verso 7, 1 Reis 17, passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então aquele ribeiro secou, ele sustentou aquele homem por um tempo. Mas aí no verso 8 fala, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então perceba que mais uma vez, ele escutou a voz do Senhor e soube como agir. Por que tem que ser diferente com a sua vida? Por que tem que ser diferente com a minha vida? Nós podemos ouvir a voz do Senhor. E você irá ouvir a voz do Senhor. Você vai entender como você deve agir, como você deve proceder. Só que para isso você precisa permanecer. Permanecer na presença. Permanecer escutando a Ele. Ele podia ter muito bem se irritado que aquele ribeiro secou, porque Deus já tinha falado que iria parar de chover.
Ele podia ter muito bem murmurado contra o Senhor, ele podia muito bem ter buscado outros meios, mas ele decidiu acreditar na provisão de Deus. Ele decidiu acreditar na voz que ele ouvia. Sabe, muitas vezes você vai ouvir a voz do Senhor e você vai achar que você está louco, você vai achar que você está louca. Mas permaneça ali. Se você for uma pessoa que busca um relacionamento com Deus, Deus vai falar coisas para você que para muitas pessoas não vai fazer o menor sentido, porque Ele está dizendo para você, porque Ele está falando para o seu tempo, para a sua vida, para essa estação que você está passando. Sabe, aquele homem ir para a casa de uma viúva, e você vai ver logo adiante, a gente não vai ler para não estender, que aquele lugar era um lugar de escassez, que lá não tinha nem farinha, nem azeite direito, estava acabando. Para as outras pessoas, até para aquela mulher mesmo, parecia totalmente sem sentido. Como queria vir provisão de um lugar que estava escasso. Mas é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Se você for fiel à voz que você está escutando, vai fazer sentido e você vai entender as estações que você está vivendo. Você vai entender qual direção você precisa tomar. Então você não está perdido se você está com Deus. Mesmo que para as outras pessoas pareça totalmente sem sentido. Se você for fiel àquilo que Deus falou, você está no caminho certo. Mesmo que aquele lugar pareça escasso, mesmo que essa direção pareça errada, se você tem uma convicção que veio a partir de um relacionamento seu com Deus, você está no lugar certo. Você está no tempo certo. Então não procure apressar as coisas, não procure pular as etapas, não procure pular os processos. Procure ser fiel àquilo que você está escutando. Ah, Rodolfo, mas eu não estou escutando a Deus. Então hoje você vai escutar. Hoje você vai entender. Hoje você vai buscar. Hoje você vai tomar uma posição diferente diante de Deus. E não é porque Deus às vezes não falou do jeito que você queria, que Ele não falou com você. Porque muitas pessoas, elas querem ouvir só aquilo que agrada o coração delas. Mas talvez Deus vai entrar em áreas da sua vida que aparentemente vão parecer desconfortáveis, mas que vai fazer sentido. Ele foi para um lugar, aquele ribeiro secou depois, ele teve que ir para outro lugar, aparentemente um lugar escasso, difícil, mas mesmo ali, Deus agiu. Mesmo daquela maneira, Deus fez. E é assim que Deus faz na sua vida. Marcos 4, 28 fala, a partir do verso 26, Jesus dizendo: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia. E a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim um grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou o tempo da colheita. Então talvez você esteja vivendo o tempo da semeadura. Talvez você está vivendo o tempo de regar e você não está vendo nada crescendo ali debaixo da terra. Mas vai chegar um momento em que de repente você vai dormir e você não vai saber como. Tudo aquilo que você plantou em Deus vai sair para fora. E aí vem logo a espiga e o grão cheio na espiga. E aí vem um tempo da colheita. Só que para isso você precisa permanecer acreditando que esse processo faz parte do agir de Deus. Existem milagres que vão demorar anos para acontecer. Existem milagres que vão demorar segundos para acontecer. Talvez é só a sua perspectiva, né? A gente fala sempre que leva anos para Deus, leva muito tempo para Deus fazer de repente. Então permaneça e busque nele entender a estação, o tempo que você precisa agir. Eclesiastes 3 fala que existe um tempo determinado para todas as coisas e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E eu quero encerrar com você o que está lá em Eclesiastes 8, a partir do verso 5. Quem guarda o mandamento não experimenta mal nenhum, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ou seja,
Muitas serão as suas aflições, muitas serão as suas dificuldades. Mas se o seu coração for um coração sábio, que guarda o mandamento do Senhor, você vai entender o modo e o tempo certo de agir. E isso é discernir os tempos e as estações. Amém? Eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar para que você tenha esse discernimento da parte de Deus. Porque ser humano nenhum consegue transferir isso, porque isso vem de Deus. Esse discernimento vem do Espírito Santo a partir da sua busca nele, amém? Então coloque a mão no seu coração, comece a pensar, comece a refletir sobre a sua vida, comece a pensar sobre a fase que você está passando, busque nele essa direção e ele vai dar a direção correta para o tempo que você está vivendo hoje e para a estação que vem no dia de amanhã, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça. Obrigado, meu Deus, pela vida dessa pessoa que está me escutando. Deus, ministra nela, papai, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que flui do Teu trono, papai. E dê a ela, papai, nos dê discernimento para entender o tempo, as estações, o modo certo de agir, onde permanecer, de onde sair, o que fazer, aonde buscar, Deus, a provisão, onde buscar a Tua graça, aonde buscar, Deus, aquilo que vem do Senhor, meu Deus. Porque eu sei que o Senhor tem os melhores planos para as nossas vidas. E que o segredo do Senhor, papai, são para aqueles que o temem. E eu te peço, papai, revela o Teu segredo ao coração dos Teus filhos nesse dia. Revela o Teu segredo que vem, papai, a partir do temor, a partir de uma busca incessante no Senhor. Nos faça permanecer na Tua presença, nos faça permanecer na Tua palavra, nos faça guardar o Teu mandamento para termos um coração sábio, meu Deus. E que o Senhor dê para essa pessoa, meu Deus, toda a provisão que ela precisa, toda a graça que ela precisa, todo o discernimento que ela precisa. Revela a ela, papai, esse discernimento da estação que ela está vivendo e da próxima estação que virá, para que ela possa entender a maneira como ela precisa agir. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa. Que Deus abençoe você, que seja um dia de boas notícias, um dia de resposta do céu para a sua vida. E a gente se encontra aqui amanhã, às 6h07, em nome de Jesus. E você que chegou depois aqui, corre lá no Spotify, já segue lá o nosso perfil, compartilha. Daqui uns 10 minutinhos vai estar por lá e você pode escutar toda essa mensagem completa e a gente se encontra aqui amanhã para colocar mais uma lenha na fogueira no dia a dia com o Pai. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua vida e que Ele te dê discernimento para você entender os tempos e as estações. Em nome de Jesus. Abraço.